Canal Histórias Bíblicas apresenta Nefilim, história verdadeira de Golias e seus irmãos. 2 de Samuel 21, versículo 19. O gigante mais conhecido da história é Golias da Bíblia. Ele era um campeão do acampamento dos filisteus que lutava como um auriga, na antiguidade isso significa condutor de carro, blindado. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. 1 de Samuel 17, versículo 4. Golias era um homem enorme, com pelo menos media 2,92 metros, 6 côvados e 1 palmo. Quando você considera o comprimento de seus braços e quando ele os levantava sobre a cabeça, pode imaginar o quão imponente ele devia ser. Não era apenas o seu tamanho. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 1 de Samuel 17, versículos 5 ao 7. Ele estava vestido com o que chamamos de cota de malha. Os filisteus se aqueciam vestindo uma espécie de camiseta grande com anéis de bronze sobrepostos. Do ombro ao joelho, essa cota de malha protegia o usuário das armas do inimigo. A armadura desse tamanho e tipo pesava 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a entre 79,4 quilos e 90,7 quilos, 175 e 200 libras, nos termos modernos. A armadura incluía apenas a cota de malha. Golias, por outro lado, usava um capacete de bronze, caneleiras de bronze, caneleiras para proteger a tíbia e carregava uma lança ou uma jabalina de bronze presa entre seus ombros. A cabeça de sua lança sozinha pesava 600 ciclos de ferro, ou cerca de 9,1 quilos e 11,3 quilos, 20 a 25 libras. De acordo com o relato escrito, ele marchava à frente dele com um portador de escudo. A palavra hebraica usada aqui se refere ao maior escudo de batalha do tamanho de um homem adulto, e era claramente destinado a proteger o corpo dele de flechas entrantes. Então, além de sua armadura, Golias tinha um homem correndo à frente dele, empunhando um escudo do tamanho de um homem para proteção extra. Permita que sua mente imagine uma visão tão imponente por um momento. Considere o quão aterrorizante deve ter sido enfrentar um gigante desse tamanho que é protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as chances estavam contra qualquer um que fosse suficientemente tolo para confrontá-lo em batalha. Observe o que esse guerreiro gigantesco fez. Então Golias gritou para as filas de Israel: "Por que vocês saíram e se colocaram em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolha um homem e mande-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar e me matar, seremos seus súditos. Mas se eu o vencer e matá-lo, vocês se tornarão nossos súditos e nos servirão." Samuel 17, versículos 8 e 9. Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, chamada de combate representativo ou conflito 1 a 1. Ele representaria o exército filisteu, enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita e, quem perdesse, todo o seu exército morreria. Não há razão para envolver todo o exército nisso. Apenas mande um lutador e eu lutarei com ele. Eu sou o vencedor, eu sou o melhor. Golias não emitiu esse desafio uma vez e depois desapareceu. Não, esse desafio durou 40 dias. Por 40 dias, o filisteu avançou todas as manhãs e tardes e assumiu sua posição. 1 de Samuel 17, versículo 16. Ele marchou lá todas as manhãs e tardes por mais de um mês, ostentando seu tamanho e força, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas da Judéia, perto de Belém, um jovem chamado Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era jovem demais para se juntar ao exército. Na realidade, Davi provavelmente não estava ciente do conflito entre os israelitas e os filisteus naquela época. Ele talvez nem sequer tivesse ouvido falar de Golias. Seu único conhecimento era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Jessé estava ficando mais velho e provavelmente não conseguiria completar a jornada através das montanhas sozinho.
Então ele chamou seu filho mais novo e disse: Davi, preciso que você faça uma tarefa para mim. Leve agora para seus irmãos uma medida dessa espiga torrada e esses 10 pães, e corra para o acampamento de seus irmãos. Traga também esses 10 pedaços de queijo para o comandante de sua unidade e verifique o bem-estar de seus irmãos e traga notícias deles. 1 de Samuel 17, 17 e 18. E Davi, ao se aproximar das margens do acampamento israelita, ele percebe as tropas se preparando para a batalha e ouve o grito de guerra. Ele simplesmente queria observar e ver o que acontece. Então Davi correu para a linha de frente para saudar seus irmãos, deixando sua bagagem sob cuidado do carregador de bagagens. Davi deixou suas coisas com o guarda dos suprimentos, correu para as linhas de batalha e perguntou aos seus irmãos como estavam. Enquanto ele conversava com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu de suas linhas e gritou seu habitual desafio e Davi ouviu. 1 de Samuel 17, 22 e 23. Considere o seguinte cenário. Enquanto estava lá com seus 3 irmãos, Davi ouve um grito alto do outro lado do vale e, imediatamente, todos em sua proximidade estão correndo para trás e se escondendo dentro de suas tendas, e todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e ficaram com muito medo. 1 de Samuel 17, 24. Lembre-se de que Davi nunca ouviu ou ouviu falar deste desafio do gigante de Gate. Ao olhar para o campo de batalha, ele vê um homem gigante coberto de armadura, gritando ameaças em desafio e amaldiçoando o Deus de Israel. E Davi ficou enfurecido com isso. Lembre-se, este é o 41º dia que os israelitas enfrentaram Golias, mas esta é a primeira vez que isso acontecia com Davi. Então Davi falou com os homens que estavam ao seu redor e disse: O que será feito pelo homem que matar este filisteu e tirar a afronta de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que deve zombar dos exércitos do Deus vivo? E o povo respondeu de acordo com suas palavras, dizendo: Assim será feito para o homem que o matar. 1 de Samuel 17, 26 e 27. Davi então conhece o rei Saul. Davi disse a Saul: Que ninguém perca a coragem por causa deste filisteu. Seu servo irá e lutará com ele. Saul respondeu: Você não é capaz de ir contra este filisteu e lutar com ele. Você é apenas um jovem e ele tem sido um guerreiro desde a juventude. Mas Davi disse a Saul: Seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso veio e carregou uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, o atingi e resgatei a ovelha de sua boca. Quando ele se voltou contra mim, agarrei-o pelo cabelo, o atingi e o matei. Seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Saul disse a Davi: Vá, e o Senhor estará com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Ele colocou uma armadura nele e um capacete de bronze em sua mão. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar com elas porque não estava acostumado. Não posso ir com essas coisas, disse. Eu não posso usar essas roupas, disse ele a Saul, porque não estou acostumado com elas. Então ele as tirou. Em seguida, pegou um bastão em sua mão, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as na bolsa e, com sua funda na mão, se aproximou do filisteu. 1 de Samuel 17, 32 ao 40. Aqui está Davi vestido com suas roupas de pastor mais básicas e armado com suas armas de pastor mais básicas, sua funda e seu bastão, pronto para lutar. Então vem o momento crucial. Enquanto isso, o filisteu com um escudeiro à sua frente continuou se aproximando de Davi. Ele olhou para Davi e viu que ele era pouco mais que um menino, saudável e bonito, e o desprezou. Ele disse a Davi: Acaso sou um cachorro para que venhas contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha cá, disse ele, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te vencerei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel.
1 de Samuel 17, versículos 41 ao 46. Considere as possibilidades. Davi permaneceu destemido diante desta monstruosa fera. As únicas armas de Davi eram uma funda e uma pedra contra um gigante vestido com quilos de armadura. Uma pedra disparou pelo ar e esse foi o fim. Golias foi reduzido ao tamanho de uma sacola de pedras. Todos os que estavam ali reunidos saberão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. À medida que o filisteu se aproximava para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrá-lo, alcançando sua bolsa e tirando uma pedra. Ele a lançou e atingiu o filisteu na testa. A pedra afundou na testa dele e ele caiu de rosto no chão. Então Davi triunfou sobre o filisteu com sua funda e sua pedra. Sem uma espada em sua mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e ficou de pé sobre ele. Ele pegou a espada do filisteu e a retirou da bainha. Depois de matá-lo, cortou sua cabeça com a espada. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, viraram as costas e fugiram. 1 de Samuel 17, 47 ao 51. Os filisteus não voltaram depois disso. Quando perceberam que o seu campeão não estava mais vivo, fugiram do local. Então os homens de Israel e Judá avançaram com um grito e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e aos portões de Ecrom. Seus mortos foram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam o acampamento deles. 1 de Samuel 17, 52 e 53. Então Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Ele colocou as armas do filisteu em sua própria tenda. 1 de Samuel 17, 54. A história bíblica de Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. É uma lição sobre bravura, fé e superação do aparentemente impossível. Golias era um Néfilim? Alguns estudiosos acreditam que Golias, o Gitita, um residente de Gate, pertencia a uma raça conhecida como os Néfilins. Outros especialistas argumentam que Golias era um Refaim, porque os Néfilins foram destruídos no grande dilúvio durante o tempo de Noé. Apenas a família de Noé sobreviveu. Quase 20 vezes na Bíblia os Néfilins são mencionados. Deuteronômio 2, 11 e Deuteronômio 20, 22, Josué 12, 4, Deuteronômio 3, 11 ao 13. Porque só Og, rei de Bazã, restou do remanescente dos gigantes. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabá, cidade dos filhos de Amon? O seu comprimento é de 9 côvados e a sua largura de 4 côvados, pelo côvado comum. E esta terra que possuímos naquele tempo desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, dei-a às tribos de Ruben e de Gade. E o restante de Gileade e toda Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, isto é, todo Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Alguns estudiosos acreditam que os filisteus descendiam dos Anaquins. O status de campeão de Golias é realçado pelo fato de que Gate era um antigo reduto dos Anaquins. Alguns cientistas acreditam que Golias tem uma árvore genealógica identificável, o que implica na herança autossômica dominante, que causa acromegalia ou gigantismo familiar. Nos tempos bíblicos, Golias era uma figura colossal. Também há outros gigantes mencionados em 2 de Samuel 21, 15 ao 22 e 1 de Crônicas 24 ao 8, que estavam relacionados a Golias na Bíblia. 2 de Samuel 21, 15 ao 22. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: "Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel." Houve depois outra batalha com os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Husate, matou Safé, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate.
que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 de Crônicas 20, 4-8. E houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá, e ele desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Estes foram Isbi-Benob, cuja ponta da lança de bronze pesava 300 ciclos, ou 3,42 kg, ou 7,5 libras. Sufi, Lami, irmão de Golias, que tinha uma lança com um cabo como o eixo do tecelão, e um guerreiro sem nome, um homem enorme com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24. A história de Golias na Bíblia atesta o poder e a grande força de Deus sobre seus inimigos, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. A história de Golias na Bíblia nos ensina que, mesmo que estejamos atualmente lutando contra inimigos grandes e problemas gigantes que ameaçam nossa paz e subsistência, nosso Criador Todo-Poderoso nos protegerá e nos livrará de todos os desafios desta vida.